E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse vai ser o nosso primeiro vídeo da série Conhecendo as Empresas. E a empresa que a gente vai conhecer hoje se chama EZTEC. A EZTEC ela é uma empresa incorporadora que trabalha no ramo de imóveis, então na construção de imóveis, mas não é qualquer imóvel. A EZTEC ela trabalha no ramo de construção de imóveis de alto padrão. Como vocês podem ver aqui, ela pertence ao setor de consumo cíclico, então é uma empresa que sofre ali com os ciclos de mercado, o que não quer dizer nem que ela é boa e nem que ela é ruim, apenas é uma empresa diferente e surfa alguns ciclos de mercado. O subsetor dela é construção civil e ela pertence ao segmento de listagem Novo Mercado, que é o maior segmento de listagem da nossa Bolsa de Valores, né? Então, é o segmento mais cri-cri da Bolsa de Valores. Tem como majoritário a SMM Participações e é uma empresa que foi fundada lá em 1979. Esse é o gráfico de lucro desde 2006 até 2021 dessa empresa. E como vocês podem perceber, no próprio gráfico de lucros a gente consegue notar o quão cíclica essa empresa é. Mas também a gente pode perceber que de 2006 até os dias de hoje, a empresa sempre se manteve lucrativa, o que é um excelente sinal. Aqui no histórico de dívidas da empresa, a gente consegue perceber que quase a totalidade dos anos de 2006 até 2021, essa empresa teve a dívida zerada, apresentando apenas uma pequena dívida em 2013 e 2014. Lembrando que esse gráfico aqui, ele é o gráfico dívida líquida sobre EBITDA, que é um indicador que mostra o nível de endividamento da empresa. Nesse ponto da dívida, a EZTEC ela mostra uma diferença muito grande em relação às concorrentes dela, porque é muito difícil uma empresa construtora que depende de dinheiro para poder fazer o capital dela girar, né? Então para poder montar outros empreendimentos, levantar outros prédios. Então é bem surpreendente uma incorporadora que não possui nenhuma dívida, e a EZTEC é uma dessas empresas. Assim como seus lucros, a EZTEC também tem um pagamento de dividendos bem cíclico, né? Então a gente está aqui no quadro de dividendos pagos de 2014 a 2021 e a gente percebe que tem bastante variação no volume de dividendos pagos, que acompanha, obviamente, a lucratividade dessa empresa, visto que os dividendos eles são pagos em cima de uma porcentagem dos lucros da empresa. Vindo aqui na página de relacionamento com investidores da EZTEC, ri.ezetec.com.br, nós podemos ver que ela disponibiliza aqui diversas informações que é extremamente importante que o investidor venha aqui, visite e conheça essa empresa. Agora a gente vem aqui no relatório de divulgações de resultados da EZTEC. Eu peguei aqui como exemplo o relatório do segundo trimestre de 2021 e vamos ver quais informações interessantes ele apresenta para a gente aqui. Nessa parte aqui, a gente tem o comentário da administração. Então, a administração ela vem apresentando diversos números da empresa, como as margens brutas da empresa, margem líquida, aqui a margem bruta de 44,3%, a margem líquida de 43,9%. Aqui nessa parte, a administração mostra que o lucro operacional, que é o lucro antes dos impostos, cresceu 49% na comparação anual, atingindo 234 milhões de reais e cuja composição é de 61% do seu lucro operacional total desse período. Aqui também eles comentam a aprovação do pagamento de 96 milhões de reais em dividendos relativos a 2020, que dá o equivalente a 42 centavos por ação. Aqui eles também fazem alusão ao lançamento do projeto Arcadium, então um empreendimento de alto padrão de 460 milhões de VGV estimado, que é basicamente um retorno comparativo ao setor.
Mais abaixo, a gente encontra essa parte onde se fala da receita líquida. E ele diz aqui que no segundo trimestre de 2021, a receita líquida da companhia foi de 289 milhões de reais, superando a receita do primeiro trimestre de 2021 em 48%, como a gente pode ver aqui. Então, do primeiro trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2021, houve um aumento. E quando a gente faz o comparativo de trimestre com trimestre, em relação ao segundo trimestre de 2020, o segundo trimestre de 2021 também foi muito bom, apresentando quase que o dobro de crescimento na receita. Aqui ele também cita o aumento no volume das vendas dos estoques prontos da companhia. E ele destaca aqui que, em especial, ele aponta um volume expressivo de 43 milhões de vendas na Cidade Maia, que fizeram com que este fosse o trimestre com maior volume de venda deste empreendimento desde o segundo trimestre de 2015. Chegando aqui no lucro bruto, a gente também vê que do primeiro para o segundo trimestre houve o crescimento de lucro e o comparativo de trimestre contra trimestre também houve um bom crescimento nos lucros da empresa. Em relação ao EBITDA, que é o lucro operacional da empresa, nós também, mais uma vez, verificamos crescimento do primeiro para o segundo trimestre e trimestre do ano anterior e trimestre do ano atual. Falando aqui um pouco das operações da empresa, ela é dividida em 3 unidades. A primeira delas é a incorporação, depois engenharia e construção e, por último, a unidade imobiliária. Além disso, a EZTEC ela possui um modelo de negócio verticalizado, que é quando a empresa ela atua em todas as áreas da produção dela, né? Então, a EZTEC, além de seleção dos terrenos, ela também levanta os próprios prédios, né? Constrói os próprios prédios, trabalha, atua, né? Na área da venda desses prédios e até mesmo do financiamento para que o cliente possa adquirir o imóvel. A EZTEC ela também possui uma equipe própria e essa equipe dela ela proporciona uma melhor precificação dos produtos da EZTEC, gera também uma economia de custos, porque uma vez que ela não vai precisar contratar ninguém de fora, a própria equipe dela realiza os trabalhos, então obviamente ela não vai precisar gastar dinheiro com contratações ou escritórios de terceiros para poder executar esse trabalho. A EZTEC ela também mantém parceria de longo prazo com os fornecedores de materiais e serviços. E isso auxilia a ela cumprir os prazos de entrega das suas obras e também reduz o efeito de escassez de mão de obra e da inflação dos custos, visto que tem aquela ligação, aquela confiança, né? Aquela aliança com os prestadores de serviços e os fornecedores de materiais que ela utiliza. Vindo aqui para os fatores de risco, a gente verifica que em riscos macroeconômicos, a EZTEC ela sofre com o risco do governo federal. Então, como o governo ele influencia diretamente na economia brasileira, então as ações do governo se tornam um dos fatores de risco da EZTEC. A volatilidade nas taxas de câmbio do real em relação ao dólar também afeta adversamente a empresa. Então, se o dólar sobe ou se o dólar cai em relação ao real, isso impacta diretamente as operações da EZTEC. Outro fator de risco que impacta a EZTEC é a regulamentação do seu setor, porque dependendo do tipo de regulamentação que seja imposto ao setor imobiliário, isso pode acabar aumentando os custos do setor, que vai impactar, obviamente, a EZTEC, e com o aumento de custos, o esperado é uma diminuição de receita e posterior diminuição dos lucros também. Outro fator de risco elencado aqui pela EZTEC é que o VGV futuro, né, então o retorno futuro da empresa, ele está concentrado em um número limitado de projetos imobiliários de uso misto. Então, sempre que uma receita, o resultado de uma empresa está concentrado, qualquer problema que tenha em algum tipo de projeto desse daí da EZTEC pode gerar um impacto grande na receita e, consequentemente, também um impacto nos lucros da empresa.
E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa empresa. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Vai investir ou não vai investir na EZTEC? Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenham aprendido bastante sobre a empresa. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!